Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Cadê o pelotão do 459? Estamos ao vivo. Já coloca aí no chat, entramos ao vivo, bora tocar o terror na terra. Quem aí já despertou, quem já levantou da cama e já colocou pressão no sol, bora fazer a melhor sexta-feira da nossa vida. Você já declarou isso quando você abriu seus olhos? Hoje, quando eu abri meus olhos, a primeira coisa que eu disse, Espírito Santo, obrigada por mais um dia. Deus, que hoje seja o melhor dia da minha vida. Renova as minhas energias, renova as minhas forças, me dá clareza para mim poder ter discernimento. Vá na frente nas decisões mais importantes que eu vou tomar nesse dia. E bora viver o melhor dia da nossa vida. Já acorda agradecendo, gente. Já abre seus olhos agradecendo ao Senhor. Tudo que ele já deixou disponível para nós. E hoje nós vamos falar sobre um princípio tão poderoso, que é o princípio da honra. Honrar as pessoas que vieram antes da gente, honrar aquelas pessoas que carregam uma unção, que carregam algo poderoso. E eu vou falar para vocês, a honra é só para os nobres. A honra é só para aquelas pessoas que realmente têm um coração alinhado. Obrigada, meu Deus, por esse momento. Bom dia, Ana, excepcional dia. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Bora tocar o terror nessa terra. E eu quero trazer para vocês hoje o quanto é poderoso esse princípio da honra. E quando eu entendi sobre esse princípio, de verdade, é um dos princípios que eu tenho temor em quebrar. Eu tenho pavor em quebrar o princípio da honra. Sabe por quê? Tem uma frase que fala assim: a unção que você honra, você usufrui dela. E aquela unção que você não honra, aquela pessoa que você quebra o princípio da honra, ou você desonra, ou você fala mal da pessoa, enfim, você não vai acessar o que aquela pessoa carrega. E isso é poderoso demais. Escreve isso aí para a gente já começar esse 459 pegando fogo. A unção que eu honro, eu usufruo dela. Então, o princípio da honra, ele está na Bíblia, ele está na palavra, inclusive honrar pai e mãe é um mandamento, e é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, por quê? Porque eles vieram antes de você. Porque você só está aqui por causa deles. Porque existe uma hierarquia que nós precisamos de honrar. Honrar a Deus. Por quê? Porque Ele é meu Criador. Eu só estou aqui por Ele. Quem mais pode acrescentar um dia da minha vida a não ser Ele? E quem pode tirar a minha vida? Eu honro a Deus, honro por estar aqui, honro por Ele me dar a oportunidade, o sopro de vida, de eu viver mais um dia. O princípio da honra. E eu vou falar para vocês que quando eu entendi esse princípio, eu honro tanto as pessoas que me ajudaram a estar onde eu estou. Eu honro tanto a vida do Pablo, honro tanto as pessoas que abriram as portas para mim. E a honra, gente, ela abre portas. Quando você honra as pessoas, você é como se você acessasse, abre um portal, sabe? Abre portas para você poder acessar aquilo que aquela pessoa tem também. Então, muito cuidado quando você desonra, muito cuidado quando você não coloca aquela pessoa no lugar que ela merece estar. E a honra, ela vem com mérito, a honra, ela vem com entrega. Aquela pessoa, ela já traçou um caminho que você ainda não traçou. Aquela pessoa, ela te colocou num lugar onde você sozinho não conseguiria. E só por isso merece honra. Ana, mas se essa pessoa fizer mal para mim depois, não importa. Eu vou sempre honrar aquelas pessoas, mesmo se eu desconectar delas, mesmo se eu não estiver andando com elas, mas eu vou sempre honrar as pessoas que me ajudaram a estar onde eu estou. Porque se eu quebro o princípio da honra, eu quebro a unção, eu quebro a frequência. Você tem honrado quem te estendeu a mão? Você tem honrado aquelas pessoas que acreditou em você quando ninguém mais acreditava? Aquelas pessoas que te empurraram, aquelas pessoas que trouxeram um discernimento, que te trouxeram clareza, aquelas pessoas que fizeram você enxergar algo que você não enxergava antes. Você tem reconhecido
aquelas pessoas que te ajudaram a estar onde você está? Ou será que você tem quebrado o princípio da honra? Ou você tem ignorado, menosprezado, ou até esquecido de quem te amou, de quem te sustentou, de quem te formou, de quem te ajudou nos dias difíceis? E aqui eu te faço essa pergunta: você tem honrado seu pai? Você tem honrado a sua mãe? Ana, mas eles fizeram tantas coisas erradas comigo. Eu acredito. Os meus também. Porque não existe pai e mãe perfeito. Mas existe um mandamento de honra. Tem muitas pessoas que reclamam, apontam falhas. O meu pai tinha que ser desse jeito. O pai tem que atender um script e a mãe tem que atender o script. Porque se meu pai e a mãe não fossem, não, eles não foram do jeito que eu esperei que eles fossem, então eles não merecem honra. E vocês sabiam que muitas pessoas não prosperam hoje em dia, não crescem por falta de honra dos seus pais? Porque não honram os seus pais? E aí a prosperidade, ela não flui na sua vida. Se você não honrar pai e mãe, não resolver a sua relação com pai e mãe, a sua vida vai ficar travada, porque você está quebrando esse princípio. Um princípio da honra. O que nós precisamos, Ana? O que é honrar? É aceitar. O seu pai, ele não é perfeito, e nem a sua mãe, eles fizeram coisas muito erradas. Com certeza, mas se você está aqui hoje, é por causa deles. Existe uma hierarquia. E o seu pai e a sua mãe, eles são autoridade aqui na Terra. Eles são autoridades sobre você. Por quê? Porque você está aqui através da vida deles. Foi eles. Nós temos que lembrar que foram eles que Deus usou para te colocar nesse mundo. Então, só por isso eles merecem honra. Honrar pai e mãe. Aceitar eles do jeito que eles são. Tem pessoas que querem mudar os seus pais, que querem que o pai faça isso, faça aquilo, que quer, né, que não aceita o jeito que o seu pai ou sua mãe é. Será que você tem vivido debaixo do princípio da honra? Ou você tem colhido os frutos amargos da desonra? Ana, o que é a honra? Honra é reconhecer o valor de alguém, mesmo quando ele não é perfeito. É ter gratidão, porque Deus colocou no caminho para te levantar. É valorizar com palavras, com ações, com presença, com atitude. A honra é espiritual, é um código do céu. Eu honro tanto a vida do Pablo, tanto, e quem me acompanha, às vezes eu falo, né, nas lives, já falei para ele também em alguns eventos. E por que eu honro a vida dele? Por quê? Porque ele me resgatou. Através da vida dele, do conhecimento dele, do sim dele, eu tive clareza de muitas coisas. Eu tive discernimento de muitas coisas. E a minha vida começou a mudar. Então, eu realmente presto honra para ele. Porque ele começou antes de mim. Porque ele se levantou antes de mim. Porque quando ele me resgatou, ele já estava no caminho há anos. Quantas renúncias ele já fez para estar onde ele está? Quanto sacrifício, quantas noites sem dormir, tudo assim que a pessoa fez para estar onde está. E não se trata, gente, apenas de merecimento, mas se trata de um posicionamento. Honrar é dizer, eu reconheço que você carrega algo que Deus quer me entregar através de você, ou que Deus já me entregou através de você. É viver debaixo, vou falar uma coisa, viver debaixo desse princípio muda tudo. Muda tudo. Eu quero que hoje, nessa live, vocês recebam e vocês acessem esse princípio da honra. Que vocês possam realmente viver debaixo desse princípio. Sabe por quê? Porque a honra, ela prolonga os dias. Está lá em Êxodo 20, lá no versículo 12. A honra, ela abre portas que o talento nunca conseguirá abrir. Se você começar a honrar as pessoas que vieram antes de você, se você começar a honrar aquelas pessoas que merecem honra, por quê? Porque se ela merece honra é porque ela já pagou um preço. Ela pagou um preço para estar onde ela está. Ela já renunciou, ela já se sacrificou, ela já abriu mão de muitos prazeres. Deus entregou para ela uma unção. Vocês não têm noção do quanto é poderoso você servir um rei, servir uma rainha.
Se você servir alguém que Deus chamou, você vai acessar essa unção. Se você começar a servir, a honrar aquelas pessoas que Deus está levantando, olhar para aquela pessoa e falar: essa pessoa carrega algo. Essa pessoa carrega algo que Deus colocou na vida dela. E por isso eu honro a vida dela. Eu honro, eu ouço. E eu honro não só com palavras, mas honro com posicionamento. Você pode honrar também dando presentes. Você pode honrar, né, dando ali uma honra ao mérito, né? Fazer algo ali especial para aquela pessoa. Entregar um momento especial para aquela pessoa. E nunca se esqueçam que a honra abre portas que o talento nunca vai abrir. A honra posiciona você debaixo da bênção. A honra te coloca debaixo de bênçãos de gerações. A honra protege, a honra prospera, a honra promove. Se vocês entendessem o poder que tem a honra, você honrar aquelas pessoas que carregam algo de Deus, ou você honrar aquelas pessoas que através da vida dela, Deus vai fazer algo na sua vida. Muito cuidado com a desonra. Muito cuidado com quando você fala mal das pessoas, quando você desonra alguém, porque a desonra, gente, ela trava. Posso falar uma coisa? A desonra, ela corta o fluxo de bênçãos. A desonra, ela fecha as portas da herança. Imagina aquelas pessoas que não honram seus pais. É como se não honrasse a sua linhagem. É como se não honrasse as gerações que vieram antes de você. Por pior que eles sejam, você só está aqui por causa deles. Eles disseram sim para a tua vida, para te trazer aqui para a terra. E a pergunta que eu trago para vocês é essa, nessa manhã de sexta-feira. Você vive debaixo do princípio da honra? Ou você está tentando ser grande sem reconhecer quem te fez crescer? Eu vou repetir isso. Você está tentando ser grande sem reconhecer quem te fez crescer? Sem reconhecer quem te trouxe até aqui? Sem reconhecer quem te deu vida? Eu fiz um evento ano passado, ano retrasado, 2023. Eu até fiz um post sobre esse evento. E nas fotos desse evento, quando eu fui montar o post, eu coloquei uma foto minha e da minha mãe. E eu honrei a minha mãe nesse dia, porque ela mora em Belo Horizonte, eu mudei para São Paulo. Naquela época, eu morava em Alphaville. E a primeira dinâmica que nós fizemos na imersão foi perdoar a nossa mãe, foi honrar a nossa mãe, porque era a cura do nosso feminino. E aí eu peguei, tinha 450 mulheres dentro do auditório. Todas elas honraram as suas mães naquela manhã. Todas elas perdoaram a mãe por algo que talvez não saiu do jeito que a gente queria, né? Não saiu do jeito que elas queriam. Mas elas entenderam o poder que tem honrar a sua mãe. E naquele momento eu chamei minha mãe no palco. E foi a primeira vez na minha vida, assim, que eu fiz isso por ela, que eu honrei a minha mãe em público, que eu homenageei a minha mãe. E foi muito emocionante, sabe? Você honrar aquela pessoa que te deu a vida, que você está aqui, que disse sim, que te carregou 9 meses na barriga, que por pior que ela possa ter sido, minha mãe foi perfeita, mas eu falo assim, a sua mãe, né? Não sei se talvez, porque tem muitas pessoas que a mãe abandonou, tem muitas pessoas que a mãe fez sofrer, que a mãe violentou, enfim, que pode ter causado algum dano, alguma ferida, mas mesmo assim, elas merecem honra. Mesmo assim, elas merecem que você a honre. E a honra, gente, não é você viver debaixo do mesmo teto que seu pai e sua mãe. A honra não é você ficar ali, né, grudado. Não. Você quer honrar o seu pai e sua mãe? Aceite eles como eles são e prospere. Prospere, cresça. Honre o seu pai. Quando meu pai faleceu agora. Quem me acompanha presenciou, né? Meu pai faleceu, eu estou morando aqui na França e eu não consegui ir para o Brasil para o enterro dele. Eu não consegui, já tinha assim uns 2 anos que eu não vi, meu pai e a mãe se separaram.
E eu orei muito naquele dia, eu sofri muito naquele dia aqui na França, porque eu não consegui ir para o Brasil para poder enterrar o meu pai, mas eu assisti tudo pelo celular, né? Minhas irmãs me ligaram de vídeo, né? Minha família, e naquele momento Deus me colocou sobre esse princípio da honra. E falou, filha, você vai honrar os seus pais. É com tudo que você vai fazer aqui na terra. E seu pai vai ter muito orgulho da filha que ele tem. Você é a herança que o seu pai deixou. Deixa eu contar algo para vocês. Quando você desonra os pais, quando você desonra qualquer pessoa, né, que te ajudou, enfim, você está desonrando a unção que você pode acessar dessa pessoa. Então, você está desonrando, é como se você cortasse o fluxo da herança, o fluxo da bênção. Quando o Senhor falou ao meu coração que o seu pai vai ter orgulho de você aqui na terra, porque você vai honrar a geração dele. E eu entendi o que é esse princípio da honra. Honrar, gente, não é passar a mão na cabeça, não é você querer viver debaixo do mesmo teto que seus pais, mesmo porque deixar pai e mãe. E isso também é uma ordem de Deus, né? Larga a tua parentela, ele falou para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, não é ficar debaixo de pai e mãe a vida toda. Honrar o pai e mãe é honrar a unção que eles derramaram sobre você, a geração, é honrar a herança. Nós somos heranças do Senhor aqui na terra. A maior herança que meu pai deixou são os seus filhos. A maior herança que você vai deixar são os seus filhos. Então, a maneira que seus filhos têm de te honrar é eles crescerem, é eles prosperarem, é eles acessarem essa herança e fazer o melhor que eles podem aqui na terra. O melhor que eles podem. Então, de verdade, honre os seus pais. Honra pai e mãe. E honra não só pai e mãe, mas honra as pessoas que estão te fazendo crescer. Por quê? Porque senão você vai cortar essa bênção. Tem muitas pessoas que estão tentando ser grande sem reconhecer quem as fizeram crescer. Eu posso estar assim, daqui 10, 15, 20, 30 anos, eu ainda vou estar honrando o Pablo. Eu ainda vou estar honrando aquelas pessoas que me ajudaram. Eu ainda vou estar honrando aquelas pessoas que abriram as portas para mim. E são tantas. A Elis, quando eu fui para a plataforma pela primeira vez, foi a Elisângela que abriu as portas da plataforma para mim. Aí depois eu fui para a diretora financeira, depois eu fui para a CFO. Tantas pessoas que me ajudaram, tantas pessoas que aqui em Paris, gente, é muita gente. E eu vou sempre honrar a vida delas, sempre. Então, não queira ser grande sem reconhecer quem te fez crescer. Porque tudo que você honra, você herda. Vai anotando só os códigos do princípio da honra. Escreve aí, tudo que eu honro, eu herdo. E tudo que você desonra, você perde. Tudo que você honra, você herda. E tudo que você desonra, você perde. Então, a unção que você honra, você usufrui dela. A minha vida não andava. Depois que eu perdoei o meu pai e eu honrei o meu pai, eu acessei toda a bondade do coração dele. Eu acessei todas as bênçãos da minha geração. Meu pai foi um dos homens mais bondosos que eu já conheci. Meu pai foi político. E ele, assim, ajudava o povo. Meu pai era o homem do povo. Do povo. Tô falando de verdade. Quem conhece ele sabe. Ele foi prefeito, foi vereador, ajudou o povo da cidade dele. Todo mundo, a cidade parou quando meu pai faleceu. E aí, quando eu honrei o meu pai, quando eu perdoei, eu acessei toda essa bondade, toda a comunicação. Meu pai era um excelente comunicador. Meu pai subia nos palanques, dava discurso. Gente, olha a herança que meu pai deixou para mim. Olha o quanto eu sei me comunicar. Olha o quanto eu gosto de pessoas. Eu realmente falo, né, que eu sou do povo. E é igualzinho meu pai. Meu pai era um homem do povo. Meu pai era um homem bom. Meu pai ajudava, transbordava. Meu pai queria ajudar o povo. E não só assim, pelo contrário. Pelo contrário, ele tirava dele para dar para as pessoas. Era um negócio surreal. E a minha vida não deslanchava, não deslanchava. Quando eu honrei meu pai, quando eu perdoei meu pai por ter separado da minha mãe, e deixou muita dor no meu coração, sim,
Mas quando eu entendi o princípio da honra e eu honrei o meu pai, a minha vida deslanchou. Parece que eu acessei a herança que ele deixou para mim. Eu acessei esse poder da comunicação. Eu acessei toda essa desenvoltura, sabe? Tanto que as minhas irmãs falam, né, Ana, você é a que mais parece com o papai. Por quê? Porque quando a gente precisa entender que os nossos pais carregam bênçãos poderosas sobre a nossa vida. Eles carregam uma herança sobre, que eles estão deixando pra gente, heranças boas, coisas boas. E quando você olha só para a parte ruim, quando você olha só para o mal ou só para as coisas pesadas, você não vai usufruir dessa herança. Você não vai usufruir das coisas boas. E isso, tirando agora pai e mãe, falando de pessoas que passam pela sua vida, falando de pessoas que te ajudam, pessoas que estão ali te dando a mão, pessoas que estão te trazendo discernimento. Ana, mas talvez eu nunca vou ver essa pessoa. Talvez você nunca vai ver mesmo. Tem pessoas que me ajudaram tanto na internet, pessoas que eu escutei uma vez e que viraram chaves e que talvez eu nunca vou encontrar, mas eu continuo honrando a vida delas. Eu continuo orando pela vida delas. Elas nunca vão ver eu honrando a vida delas. Porque são pessoas grandes que, né, que já me ajudaram tanto. E que talvez nunca vão entender o que fizeram por mim. Né, através de uma live, através de um ensinamento. Mas eu vou honrar. Porque eu quero usufruir da unção que essas pessoas carregam. O que você honra, você atrai. E o que você desonra, você perde. A honra é a linguagem do reino. Entende isso? A honra é a linguagem do reino. Nunca esqueça, quem aprende essa linguagem, acessa. Não se cresce espiritualmente desonrando quem Deus colocou à frente do seu processo. Você não consegue crescer espiritualmente se você desonrar as pessoas que Deus está te trazendo, as pessoas que Deus está colocando na sua frente. Olha, essa pessoa veio antes de você. Essa pessoa traçou um caminho antes de você. Então, honre ela. Honre. Fale dela. Levante essa pessoa. Dê a ela o mérito. A honra, ela constrói pontes para o propósito. Ana, e quando eu estou desonrando? Quando você desonra, você levanta muro. Muros, você perde. Gente, de verdade, eu conheço pessoas que desonraram e que a vida delas pararam. É uma coisa surreal quando não dá fruto. Não dá fruto. A desonra não deixa dar fruto. É um negócio assim, que você bate o olho e você vê, fala, meu Deus. Ana, e se eu já desonrei alguém? E se eu desonrei alguém que me fez bem, eu acabei brigando porque uma vez, uma hora, talvez essa pessoa fez algo que eu não concordei, talvez essa pessoa fez algo contra ali, algo que eu acreditava e eu acabei desonrando, mas foi uma pessoa que me fez muito bem, foi uma pessoa que me ajudou muito no tempo. Peça perdão e honre essa pessoa. Honra essa pessoa. Gente, de verdade, a honra é só para as pessoas nobres. Honre. Você não tem noção do quanto você vai crescer. Quando eu fui embora do Brasil e eu vim para cá, eu ganhei isso aqui, ó. Isso aqui. Tá vendo aqui? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O pessoal lá do Brasil me deu. Quando eu saí do Brasil, eu era CFO, eu saí do cargo de CFO e eu vim para a França. E aí o pessoal me fez isso aqui, fez uma homenagem. E aí as meninas lavaram os meus pés. Por motivo de honra, porque elas falam, Ana, eu honro você, eu honro aquilo que você fez pela minha vida, pela vida das mulheres aqui, e elas, gente, na hora eu fiquei constrangida, porque aquela pessoa que ela é honrada, ela realmente ela se constrange, porque ela sabe que tudo que ela tem vem do céu, que tudo que ela tem vem do Senhor, não é dela. Então, se eu fiz o que eu fiz, foi Deus que me encheu, foi o Espírito Santo que me encheu, não foi a Ana, mas essas pessoas me honraram. E elas lavaram os meus pés. Só para você ter ideia, uma delas hoje está morando aqui na França e está me ajudando na plataforma. Olha o tanto que Deus honrou. Se você honrar as pessoas que te ajudaram, você vai acessar a unção que essa pessoa carrega. Você vai acessar a herança. Você vai abrir portas. Você vai fazer... É um negócio impressionante, gente. O poder que tem a honra. O poder que tem
A unção que você honra, você acessa, você abre portas. Eu não sou nem louca de desonrar o Pablo. Olha a unção que aquele homem carrega. E eu honro ele todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu honro a vida do Pablo. Teve uma vez que eu estava falando, eu honrando a vida do Pablo, uma pessoa escreveu assim: que isso, você fala mais do Pablo do que do seu marido. Gente, eu ri tanto. Eu falei, meu Deus. Na hora eu fiquei assim, né? Eu falei, não, mas eu falo do meu marido também, falo muito. Mas é porque eu levo muito a sério o princípio da honra. Eu levo muito a sério. E eu vou falar para vocês, uma vez eu falei isso pro Pablo, né? Falei, Pablo, eu te honro muito. Ele falou assim para mim, Luquine, sabe qual que é a maneira de você me honrar? Transborde. Transborde tudo aquilo que você recebeu de mim. Continua falando. Ajude o maior número de pessoas que você conseguir ajudar. Não retém aquilo que você recebeu de mim. Deixe o rio fluir e dê frutos. Planta semente aonde você for. Faça. E é isso que eu quero que vocês entendam sobre o princípio da honra. Quando você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai crescer assustadoramente, porque você vai honrar aquilo que eles te entregaram. Quando meu pai faleceu, eu ajoelhei e falei, pai, eu vou te honrar muito. Eu vou ajudar milhões de pessoas. Eu não vou parar. Eu vou ajudar, eu vou transbordar, eu vou honrar a herança que o Senhor deixou na minha vida. Eu vou honrar tudo que o Senhor deixou para mim. Isso é o princípio da honra. Por isso que a honra abre portas. Por isso que a honra faz você acessar heranças. Faz você acessar bênçãos. E esse é o princípio da honra. Honrar é você ajudar as pessoas. Quer honrar? Então, faça. Transborde. Para de reter aquilo que você recebeu de mim. Quando eu falo para as minhas alunas, e eu falo para elas assim, então tá, Ana, eu te honro tanto. Eu falo, você quer me honrar? Quero. Então, transborde aquilo que você está recebendo de mim. Abre a boca. Fale para mais mulheres. Faça eventos. Faça movimentos. Comece a... E eu entrego tudo, assim, tá aqui todo o conteúdo. Repete. Fala para outras mulheres. Chame mais pessoas. E aí, quando eu vejo as minhas alunas fazendo eventos, transbordando, gente, isso é a maior honra que eu posso receber. A maior honra são frutos que permanecem. São frutos que vão dar através das sementes que você plantou. Toda semente que o Pablo plantou em mim vai dar frutos que nem ele vai conseguir contar. Porque eu vou honrar tanto com a minha vida, com os meus esforços, e vou continuar transbordando, e vou continuar ajudando, porque essa é a maneira de você honrar. Sabe, gente, quem desonra é como se você esquecesse as mãos que te levantaram. E isso tem consequências eternas. Toda vez que você desonra alguém, é como se você esquecesse aquilo que aquela pessoa fez por você. Sabe, olha, eu não quero saber. Olha, sabe assim, é como se você realmente cortasse algo que te levantou. Aquilo te ajudou em algum momento. E você fala, não te honro mais. Não quero mais saber. E aí você corta e isso dá consequências. Isso dá consequências. E eu quero trazer algo para vocês aqui, para vocês entenderem sobre esse princípio da honra. A honra, ela não exige perfeição. Então, aquela pessoa que você vai honrar, ela talvez vai cometer falhas. Ela talvez vai cometer erros. Ela talvez vai fazer coisas que você realmente não agrada. Mas mesmo assim, você vai honrá-la. Porque a honra não exige perfeição. Ela exige reconhecimento. Eu lembro uma vez que o Pablo honrou o pastor Aloísio lavando os pés dele. Eu não sei quem lembra desse dia. Ele honrou o pastor Aloísio lavando os pés dele num evento lá em Goiânia. Uma das pessoas que mais me ensinou sobre o princípio da honra foi o Pablo. O tanto que é poderoso você honrar as pessoas que te ajudaram, honrar as pessoas que te levantaram, honrar as pessoas que te fizeram crescer. E isso não é só sobre a pessoa, é sobre a unção que você vai acessar, é sobre a herança que você vai acessar, é sobre as bênçãos que você vai acessar. Quem semeia honra, colhe favor. Escreve isso daí. Aqui, ó, eu lembro, Ana. Eu lembro, verdade. Eu lembro, eu também. Eu penso assim.
Cortar a corda que te puxou para cima. Olha que lindo que a Rita colocou. Exatamente. Olha, cortar a corda que te puxou para cima. O temor do Senhor vai nos levar ao princípio da honra. Exatamente. Eu vou trazer aqui alguns versículos bíblicos para vocês poderem entender o poder que tem a honra. A honra é a linguagem do reino. Exatamente. Eu honro muito você. Gratidão, meu amor, que você acesse toda a unção que Deus derramou sobre a minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem semeia honra recebe favor. De Deus e dos homens também. É muito lindo aquela pessoa que carrega o princípio da honra, porque ela é nobre. Ela não quer competir, sabe? Ela não quer, porque tem muitas pessoas que não falam daquelas que te levantou porque tem medo, porque tem receio, sabe? Porque quer reter, é muita escassez. Vou te falar uma verdade, só honra quem é abundante. Só honra aquela pessoa que é abundante. Por isso que honra é só para os nobres. Por isso que honra é a linguagem do reino. Por quê? Porque Deus é abundante, Deus é próspero. Uma pessoa que é escassa, ela não vai honrar. Uma pessoa que quer reter, uma pessoa que não é abundante, ela não honra. Porque ela acha que vai acabar, porque ela acha que o outro vai pegar o lugar dela, porque, sabe? É uma pessoa que retém, é uma pessoa avarenta, escassa. Ela não consegue honrar. Por isso que a honra é só para os nobres. O princípio da honra, ele é fundamental. Inclusive, ele é um fundamento espiritual. O princípio da honra, gente, ele revela o quanto nós valorizamos, reconhecemos e respeitamos o lugar que Deus deu a alguém. Honrar não é só elogiar, é reconhecer a autoridade, é reconhecer o legado, é reconhecer o sacrifício, a história, é reconhecer o valor que alguém carrega. Eu te honro. Nossa, eu honro aquilo que você carrega. E quando você acessa isso de todo o seu coração, se prepare que bênçãos vão ser derramadas sobre a tua vida. Honrar é uma chave de acesso. Escreve isso aí. Honrar é uma chave de acesso. Se vocês entenderem o poder que tem a honra nessa live de hoje, a vida de vocês vai abrir. Vai abrir portas assim, ó. A honra é uma chave de acesso. O que você honra, você atrai. Então, quando você vê alguém muito próspero, quando você vê alguém que está crescendo, prosperando, adquirindo riqueza, fala assim: nossa, eu honro a riqueza dessa pessoa. Glória a Deus pela prosperidade dessa pessoa. Olha, nossa, parabéns. Quem tem o princípio da honra celebra a vida de outras pessoas, celebra os feitos de outra pessoa. Não tem inveja. Por isso que a inveja mata. A inveja, gente, ela fecha portas. Por quê? Porque você não tem que invejar, você tem que honrar, você tem que admirar, você tem que celebrar. Aquilo que você celebra, você conquista. Aquilo que você honra, você acessa. E o que você desonra, você afasta de você. Você fecha aquela porta. E a Bíblia nos ensina que honra é um princípio que abre portas. Lá em Êxodo 20, no capítulo 20, versículo 12, Deus ordena: honre teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Longanimidade. Olha o que Deus... Isso aqui, gente, é um mandamento, é uma ordem. E isso não é apenas uma sugestão, é um primeiro mandamento com promessa. Quando honramos nossos pais, mesmo com as falhas deles, nós estamos honrando a estrutura que Deus usou para nos trazer a vida. Então, quando eu honro meu pai e minha mãe, eu estou honrando a Deus. E a honra libera vida. A honra libera proteção, libera prosperidade. Vocês estão entendendo o poder que tem isso? Ana, e quando eu desonro? Você vai atrair maldição. Você atrai estagnação. Você atrai... Do mesmo jeito que a honra atrai vida, a desonra atrai morte. Ana, me dá um exemplo. Vou te falar uma coisa. Jesus, ele não pôde fazer milagres em sua própria terra, porque ele não foi honrado.
Quem conhece essa passagem? Está lá em Marcos, no capítulo 6. Jesus não pôde fazer milagres, porque na própria terra dele, ele não foi honrado. As pessoas não honraram aquilo que Jesus carregava. E isso é tão forte. Lá em Mateus 6 está escrito assim: um profeta só é desprezado em sua terra, entre os seus parentes e em sua própria casa. Olha o tanto que isso é poderoso. A honra não apenas libera bênçãos, mas também permite que a unção flua. A incredulidade do povo fez com que Jesus não fizesse milagres na terra dele. As pessoas olharam para Jesus e falavam: Jesus, filho de um carpinteiro? Jesus, filho de José? Jesus fazendo milagres? Que dia, moço? Que dia? O filho de José, aquele carpinteiro? O filho de José, o carpinteiro, faz milagre não. Consequência, não houve milagre na terra de Jesus, na terra onde ele nasceu, porque não houve honra. Não honraram aquilo que Jesus carregava. Jesus foi chamado de louco, desonraram ele. Poderosa demais essas palavras. Amém. Glória a Deus. E tem aquela frase, né, profeta de casa, como é que é? Tem uma frase que fala, né, que a gente não tem honra na nossa casa, na nossa terra, vamos colocar assim. Infelizmente, Jesus já nos mostrou isso na palavra de Deus. Ele já trouxe. Olha, não me honraram na minha terra, então também não vão honrar vocês. Se isso aconteceu comigo, pode acontecer com vocês também. E isso traz a gente ainda mais. Isso faz com que a gente tenha um olhar ainda mais sério sobre a honra. Porque Jesus já trouxe isso. Gente, honre os líderes, honre os seus pais, honre as autoridades, honre aquelas pessoas que carregam algo poderoso. Isso, quando você honra, você reconhece que eles foram estabelecidos por Deus. Existe uma honra a ser dada àquela pessoa, ela não está ali por acaso, ela não está ali avulso, entende? Ela não está ali à toa. Existe algo que Deus entregou para aquela pessoa, para ela estar no local onde ela está. Se ela está dando frutos, se ela está ajudando pessoas, cuidado. Cuidado com o princípio da honra. E hoje eu vejo pessoas que são grandes, né, pessoas desonrando outras irmãos de fé, porque não está fazendo aquilo que eu acredito, porque não está fazendo aquilo que eu prego. Aqui, olha o que Deus colocou na vida dessa pessoa, olha onde essa pessoa está chegando, olha as vidas que essa pessoa está transformando. Talvez não é do jeito que você queria que ela transformasse, mas ela está transformando. Ela está ajudando pessoas, e é isso que importa. Ela está levantando gente, ela está levando a palavra do evangelho, ela está alcançando pessoas, e por isso ela merece honra. Dê honra a quem merece honra. E o que acontece quando você quebra o princípio da honra? Quando uma geração quebra o princípio da honra, ela perde o acesso ao que a geração anterior carregava. É como você desprezar uma herança. Quem desonra fecha portas para si mesmo. Quem conhece a história de Saul? Saul perdeu o seu reinado por desonrar a direção de Deus. Saul era rei de Israel. Só que Saul desobedeceu a ordem de Deus. Samuel, ainda como profeta, falou para Saul e Saul não deu ouvidos. E Saul desonrou a direção que Deus deu para ele. E ele perdeu o reinado. O filho de Noé também desonrou o pai e foi amaldiçoado. Davi, enquanto ele adorava a Deus com intensidade, quando o seu coração está em Cristo, quando você entende que a honra é linguagem do céu, você abre portas.
Quando nós honramos pessoas, nós estamos mostrando para Deus que nós podemos ser fiéis com o que Ele nos confiou. Deus, eu honro aquela pessoa, eu honro a unção que ela carrega, eu honro aquela pessoa. Quando você honra alguém, você ativa o reino. Quando você honra alguém que carrega aquilo que Deus entregou, você está honrando, você está ativando o reino. Eu falo sempre que quando você honra, você constrói pontes. E quando você desonra, você queima essas pontes. E a pergunta que eu te faço é essa: você tem honrado quem te gerou? Você tem honrado os seus pais? Você tem honrado as pessoas que estão te fazendo crescer? Ou que te fizeram crescer? Ou que te puxaram para cima? Se você quer viver com céus abertos, e isso eu falo, gente, por experiência própria, olha onde eu estou. Olha onde eu estou. Por isso que eu tenho temor, eu tenho pavor de quebrar o princípio da honra. Pavor. E eu quero aproveitar aqui e honrar a vida do Pablo, honrar a vida da Carol, honrar o sim que eles deram. O sim, o sacrifício, as renúncias. Porque só eles sabem o quanto eles renunciaram para estar onde estão. Só eles sabem, né, o tudo que eles fizeram para estar onde eles estão. E olha o quanto vocês estão crescendo. Sei lá, milhões de pessoas que ele já alcançou pelo sim deles, pela família deles. Então eu honro a vida dele, eu honro a vida do Pablo, eu honro a unção que ele carrega, eu honro o que Deus colocou na vida dele, porque ele realmente é um escolhido de Deus. Ele realmente é um reinante aqui na terra. E eu honro tantas pessoas, gente, tantas pessoas que estão se levantando, tantas pessoas que já me ajudaram, que abriram portas para mim. Porque eu sei que quando eu honro, eu usufruo disso. Eu honro a minha terapeuta que me deu luz. Eu honro a Ari que me trouxe o conhecimento sobre energia feminina e masculina. Eu honro a Elis que abriu as portas da plataforma para mim. Eu honro, em primeiro lugar, eu honro a Deus. Se vocês entenderem o poder que tem a honra, se você quer viver com céus abertos, se você deseja caminhar com autoridade, com resultado e com favor, comece hoje a viver o princípio da honra. Honre com palavras, honre com atitudes, com presença, com sementes, honre transbordando, honre com obediência, honre com verdade. Honre, porque o que você honra, você herda. O que você honra, você herda. Ruth honrou Noemi. Mesmo após perder seu marido, Ruth não abandonou sua sogra. Ela escolheu permanecer ao lado de Noemi, mesmo sem nenhuma obrigação. E sua frase se tornou símbolo de lealdade e de honra. Está lá em Ruth, no capítulo 1, no versículo 16. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth honrou a geração anterior. Honrou o Deus de Noemi e Deus a recompensou grandemente. Ela foi redimida por Boaz, um homem íntegro e próspero. Ela teve um filho chamado Obed, pai de Jessé, que foi pai de Davi, que foi o rei de Israel. Ou seja, Ruth entrou na genealogia de Jesus, porque ela honrou. A honra a posicionou para um destino que nenhuma força humana poderia gerar. E ela é a prova viva de que a honra abre portas que o sofrimento nunca conseguirá fechar. Eu quero convidar vocês a viverem a partir de hoje, debaixo do princípio da honra. Debaixo do princípio debaixo da honra e honrando aquelas pessoas que te fizeram crescer. Em primeiro lugar, honrando a Deus. Honre seus pais. Honra pai e mãe. Porque imagina você honrar pessoas e não honrar o seu próprio pai, e não honrar a sua própria mãe que te deu vida. Quem aqui ainda guarda algum rancor, alguma mágoa, alguma tristeza? Vai para o teu secreto hoje e ore. Fala, Deus, eu honro os meus pais. Deus, eu sei que eles me fizeram mal. Eu sei que eles fizeram isso, isso e isso, mas eu entrego eles nas tuas mãos agora e eu fico apenas com a honra.
Eu honro. E eu vou crescer e eu vou prosperar assustadoramente para honrar a herança que eles deixaram em mim. As coisas boas que eles deixaram em mim. Depois que eu honrei os meus pais, gente, de verdade, a minha vida, vocês não têm noção, fluiu, as portas se abriram e eu comecei a prosperar, eu comecei a crescer assustadoramente, é um negócio de doido. Quando você honra os seus pais. Eu precisava escutar isso, Ana. Glória a Deus. Amém. João, como o Senhor é rápido com os versículos. Amém. Glória a Deus. Putz, a honra precede o sucesso. Verdade, Ana. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer agora o nosso boot? Vamos acessar esse princípio da honra? Vamos acessar o princípio da honra? Aquilo que você não honra. É aquilo que a Rita colocou, né? Você corta a corda de quem te levantou. E acabou. É poderoso demais, né? Nossa, já deu 2 páginas do meu caderno só sobre a honra. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu também precisava ouvir isso. Que linda história. Amém. Ana Luquini, como eu te honro. Amém. Que você receba tudo isso em dobro. Que vocês recebam, porque a honra abre favor. A honra abre portas. A honra é uma chave de acesso. Vocês não têm noção do poder que tem isso. Vamos fazer o nosso boot? Vamos, fecha os olhos, respira fundo. Respira fundo, Ana, você é usada pelo Espírito Santo. Glória a Deus, precisava ouvir isso para perdoar. Que lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Com a Ana, meu caderno vai acabar mais rápido. Glória a Deus. Gente, só do 459, eu devo ter uns 5 cadernos completos, assim, ó, de tanta coisa que eu anoto. De tanta coisa. Falei de você ontem na minha igreja, Ana. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor. Acredite, gente, a honra nem é para mim. A honra é para você. Vocês entenderam o princípio que tem a honra? A honra não é para a pessoa que você está honrando. A honra é muito mais para você do que para ela. Acredite. Quando você honra, você acessa a unção. Você abre portas. Bora lá? Feche os olhos. Vamos fazer o nosso boot? Respira fundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Respira, faz 3 respirações profundas. 3 respirações profundas. E agora a gente vai acessar de uma vez por todas o princípio da honra. Esse princípio que abre portas. Essa linguagem do reino. Essa chave de acesso. Para a herança, para o favor, para a proteção, para bênçãos espirituais. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por essa manhã. Obrigada, Pai, por essa clareza, esse discernimento, Pai, sobre o princípio da honra. Pai, esse princípio é um fundamento do reino, Pai. É a linguagem do reino, é a chave de acesso. Pai, nós entendemos hoje o quanto é poderoso o princípio da honra. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos nessa hora por tua presença, Pai. Pai, nós te honramos. Obrigada, teu Espírito Santo, Pai, por ele ter nos confrontado, nos ensinado e nos transformado nessa live. Pai, hoje nós decidimos viver sob o princípio da honra, porque nós entendemos que a honra é uma chave espiritual que destrava o favor, que atrai as bênçãos. Pai, nós inicialmente pedimos perdão por toda desonra. Pai, nós te pedimos perdão, Pai, pela desonra consciente ou até inconsciente. Se em algum momento, Pai, nós desonramos nossos pais, líderes, autoridades ou qualquer pessoa que o Senhor levantou em nosso caminho, Pai, nós te pedimos agora, limpa com o teu sangue. Limpa, Pai, toda desonra que a gente possa ter cometido, Pai, de maneira até inconsciente. Nós quebramos agora todo o ciclo de desonra da nossa linhagem. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que nós seremos homens e mulheres que honram, que reconhecem, que são gratos e que andam em aliança.
Em nome de Jesus, Pai, quebra agora todo o ciclo de desonra. Quebra agora, Senhor. Todas as vezes que a gente possa ter desonrado e isso possa ter fechado portas de heranças, portas de bênçãos, pois agora com teu sangue, Pai, você anula, você cancela e você limpa toda essa desonra. Senhor, restaura, restaura, Pai, relacionamentos quebrados por causa da desonra. Pai, toca os corações hoje, Pai. Restaura pais e filhos. Restaura, Pai, relacionamentos das famílias, Pai, entre irmãos, entre pais. Pai, restaura, Pai, conexões espirituais. Pai, que a gente possa ter um coração puro para perdoar, para limpar, para não guardar, Pai, nenhuma desonra mais. Senhor, levanta em nós uma geração que sabe honrar, que sabe valorizar, que sabe reconhecer o que o Senhor está fazendo através das pessoas. Nos ensina a viver debaixo da tua cobertura, Pai. Nos dá discernimento para saber a quem honrar, como honrar e quando honrar. Pai, que a gente possa viver debaixo desse princípio a partir de hoje. E em primeiro lugar, Pai, nós honramos a Ti. Pai, nós honramos a Tua soberania. Nós honramos, Pai, o Senhor, Criador de todas as coisas, Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor. Nós honramos e humildemente nos colocamos, Pai, aqui como os Teus servos, honrando como seus mordomos, honrando aquilo que o Senhor derramou sobre nós e derramou sobre a terra. Pai, nos ensina, nos dá discernimento para saber quem nós devemos honrar. E que cada palavra de honra liberada de nossas bocas seja como uma semente que floresce em vida longa. Pai, portas abertas, autoridade espiritual e bênçãos geracionais são derramadas sobre cada um aqui nessa live. Pai, que essa live gere frutos eternos, que cada pessoa que participou seja marcada por esse princípio e que a partir de hoje comece a colher os resultados poderosos de uma vida que honra. Nós declaramos que vivemos não para nós mesmos, mas para honrar o teu nome, a tua história, os teus propósitos sobre a vida de cada um de nós. Respira fundo. E eu quero que você visualize agora portas sendo abertas na sua vida. A partir do momento que você começou a honrar as pessoas. Visualiza agora você honrando seu pai e a sua mãe. Visualiza agora você honrando aquelas pessoas que te ajudaram. Elas não são perfeitas, não, mas em algum momento elas te ajudaram. Visualiza aquelas pessoas que te puxaram para cima, que foram cordas para te levantar. Visualiza aquelas pessoas que te ajudaram a crescer. Visualiza você honrando aquelas pessoas que carrega uma unção poderosa de Deus. E agora eu quero que você visualize você acessando essa unção. Visualiza você posicionado e fazendo o que essas pessoas que você honrou tanto já faziam. E agora é a sua hora. Porque você acessou essa unção. Respira fundo, repete assim comigo: a unção que eu honro, eu usufruo dela. Respira fundo. E repete assim: a honra abriu portas. A honra me posicionou debaixo de bênçãos. A honra me protegeu, me fez prosperar e me promoveu. Respira fundo, esfrega essas mãos e solta aí um já é. Já é. Se vocês entenderem o poder que tem esse princípio, vocês vão começar a viver debaixo do princípio da honra. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. A honra abriu portas. Glória a Deus. Gratidão, Ana. Glória a Deus. Amém. Já é. Quero fazer um convite para vocês. Dia 16 e 17 vai ter o Método IP aí no Brasil. Quem é do Brasil vai ter o Método IP com o Pablo, 16 e 17 de junho. Se você quer participar do Método IP, eu convido todos vocês a estarem lá no dia 16 e 17 de junho, em Alphaville, São Paulo. Não perca essa oportunidade única. Logo em seguida, o Pablo está indo para Israel e eu vou encontrar com ele em Israel. Nós vamos passar um tempo maravilhoso lá. Então, se você quer participar do Método IP, quer destravar, quer viver debaixo desse princípio da honra, o QR Code está aqui na tela. Clica nesse QR Code, preenche esse forms, que a nossa equipe tem contato com vocês.
Combinado? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Ana, como faz para ir nas palestras do Pablo em Alphaville? É ir. Ele divulga, aí é ótimo, né? Ele divulga no Instagram dele, você faz a inscrição e vai. Parece lá. É poderoso, gente. É poderoso. Se eu tivesse em Alphaville, eu não perdia nenhuma, né, na verdade. Agora eu estou aqui na França, mas não percam. Viu? A honra é a base. Glória a Deus. Quanta descoberta nessa aula sobre a honra. Vou assistir novamente. Glória a Deus. Essa live foi para mim, Ana Luquini. Glória a Deus. Amém. A honra abre portas e a falta dela fecha. Exatamente. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente. Beijo, beijo. Tamo junto até depois do fim. Esse final de semana não vou poder fazer o 459, nós temos Método IP aqui na França, sábado e domingo, Método IP aqui na França também. Se você está aqui em Paris, se você está por aqui, venha para o Método IP aqui na França. Vai ter Método IP também lá em Portugal, com o Tiago Rocha. Ele não está aqui, mas já estou falando aqui por ele, porque eu também honro a vida do Tiago, honro aquilo que aquele homem carrega. Método IP em Portugal, amanhã e depois, e Método IP aqui na França, amanhã e depois. Combinado? E Método IP no Brasil, 16 e 17 de junho. Que todos vocês estejam presentes. Bora tocar o terror na terra. Amém. Vou assistir essa live de novo. Glória a Deus, gente. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto até depois do fim. Beijo, beijo, beijo. Um final de semana incrível, uma sexta maravilhosa para vocês.